Olá, eu sou a professora Luciene Paula e estou trabalhando a disciplina Língua Portuguesa, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. E vou conversar com vocês hoje sobre gêneros textuais. Vocês já pararam para pensar? Falar sobre gêneros textuais é falar sobre texto. Essa palavra é tão comum e ela é tão presente e necessária no trabalho docente, no dia a dia do professor de qualquer área. Ainda mais o professor que atua com as linguagens, né? Como é o caso também do acadêmico de pedagogia, por exemplo. Vocês já pararam para pensar como essa palavra é tão comum? E o que é texto, afinal de contas? Uma palavra com essa amplitude e que está tão presente no nosso dia a dia, igualmente, ela também tem concepções muito amplas e diversas. Então, vamos começar pensando a noção de texto de uma maneira bem ampla, para depois, a partir disso, nós irmos afunilando a partir de um conhecimento linguístico, de todo um arcabouço teórico que se volta para essa questão do texto a partir de um determinado ponto de vista científico, ok? Então vejamos, as imagens que aparecem agora, elas representam em maior ou menor grau, a partir do que a gente vai discutir daqui para frente, essa questão que nós estamos chamando de texto. Então vejam que o texto, ele permeia a nossa vida. O texto é sempre fruto dessa relação com a linguagem, e nós somos seres de linguagem. Por isso, o texto pode ser olhado, ele pode ser visto no sentido muito e muito amplo. A gente pode entender o texto como tudo aquilo que nos circula, tudo aquilo que nos circunda, tudo aquilo que faz com que a gente se sinta fazendo parte do mundo e, ao mesmo tempo, é por meio do texto que a gente se manifesta nesse mundo, que a gente interage nesse mundo também. Então, vejam, desde uma percepção própria, né? Quando você se olha no espelho, aquilo que você vê é um texto. A maneira como nós nos apresentamos ao mundo, como nós nos vestimos, como nós escolhemos sair de casa, essa percepção é um texto. Podemos dizer que é um texto. A obra de arte, a imagem, a conversa do dia a dia e também o texto escrito no papel, o texto que está na tela do computador, enfim, tudo o que nós fazemos por meio da linguagem que nos faz interagir com este mundo, estarmos nesse mundo, a gente significa isso como sendo um texto. É claro que essa amplitude toda, ela tem que ser um pouquinho especificada, né. A gente precisa entender melhor como é que essa amplitude se manifesta, como que essa amplitude acontece. Então vejamos. O que nós estamos entendendo por texto, então, é o fruto de um trabalho com a linguagem. Então nós estamos falando aqui de linguagem em um sentido muito amplo, não é? Então a linguagem, ela é aquilo que nos possibilita, nos conhecermos, nos reconhecermos, interagirmos. Então estamos falando de comunicação, estamos falando de significação e de processos de significação, estamos falando, afinal de contas, de interação humana. Sempre, quando atuamos com essa linguagem, o fruto dessa atuação, o fruto desse trabalho é o que a gente pode denominar como sendo texto. E a gente vai definir isso um pouquinho melhor logo, logo mais à frente. Agora vejam, essa relação do texto com a linguagem, ela também é ampla, porque afinal de contas, o que nós estamos entendendo por linguagem? Nesta aula, eu estou usando uma determinada linguagem com vocês. Não é apenas essa linguagem que se manifesta aqui, afinal de contas, vocês estão me vendo, eu apareço, há gestos, há cor,
mas principalmente esse texto é construído por meio da linguagem verbal. Vocês me entendem? Porque eu estou falando em língua portuguesa. Vocês entendem também porque esses slides estão escritos em língua portuguesa. É a nossa língua materna, é essa língua que nos une, e nós estamos aqui em um contexto de formação que se dá mediado pela língua portuguesa. Aliás, é um contexto muito interessante, porque a língua portuguesa ela faz não apenas a nossa mediação aqui, como ela é o próprio objeto, né, o meu objeto de ensino, o objeto de conhecimento ao qual vocês devem ter acesso. Vejam que o que eu estou dizendo agora, colocando em discussão, é que o próprio conceito de linguagem, ele também é amplo. Então, quando nós falamos em língua portuguesa, nós estamos falando em uma manifestação da linguagem, que é a linguagem verbal. Naquela imagem anterior que eu mostrei a vocês, quando nós olhamos, por exemplo, para este gatinho olhando no espelho e vendo um leão, uma imagem tão comum que circula pela internet, nós estamos diante de um texto que é formado apenas por essa imagem. Nós não estamos diante de um texto constituído por uma linguagem verbal. E mesmo assim, eu estou diante de um texto. Quando nós olhamos a escultura chamada Pássaro no Espaço, que eu também coloco aqui para vocês, nós também estamos diante de um texto. É uma escultura, é uma obra de arte que significa e significa muito, já que nós estamos falando agora de um texto artístico que é tão aberto a diversas significações, entendimentos, sentidos, e esse texto ele se constitui também por uma outra linguagem que não é a linguagem verbal. Então, nós já estamos percebendo que esse conceito amplo de texto, ele designa o fruto desse trabalho com a linguagem, que pode ser amplo. Nós não entendemos o texto apenas nessa perspectiva do trabalho, do fruto com esse trabalho da linguagem verbal. E quando nós estamos nessa perspectiva mais ampla, nós estamos falando das diferentes linguagens. E quando eu falo da linguagem nesse conceito mais amplo, eu estou falando de semiótica, eu estou falando desse entendimento e dessas significações que diversas possibilidades de signos podem nos trazer. Então, agora nós estamos falando de multissemioses. O que é esse texto multissemiótico e que pode ser multissemiótico? É esse texto que é fruto do trabalho com linguagens. Ele não se centra apenas na linguagem verbal ou na linguagem não verbal. O texto multissemiótico é aquele texto que vai agregar diferentes linguagens na sua constituição, certo? Então vamos pensar um pouco, que texto é esse e que tem essa mistura de linguagens? Nós temos vários no nosso dia a dia. Por exemplo, uma história em quadrinhos, uma charge, vejam, se lembrem agora de uma história em quadrinhos e de uma charge, por exemplo. O que nós temos na história em quadrinhos? Você tem a imagem, o desenho e você tem a linguagem verbal. Então, é um texto que se constitui na confluência dessas duas linguagens. É um belo exemplo de texto multissemiótico. Ou seja, é um texto fruto do trabalho com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. Por que multissemiótico? Porque o que a gente denomina como sendo semiótico é justamente essa questão da linguagem no sentido amplo. Então, é tudo o que significa os elementos pictóricos, as cores, as imagens, enfim, os cheiros, as texturas, as diversas possibilidades que a gente tem de significar, de interagir com o mundo, de comunicar algo. É multi porque é variado. Então, um texto multissemiótico é esse texto que trabalha com essas, que é fruto do trabalho com essas diferentes linguagens. Um mapa, a tirinha, a charge,
uma foto-legenda, um infográfico. É interessante perceber que nessa era digital que nós estamos vivendo, essa era da informação e da comunicação, né, esse meio digital, ele propicia cada vez mais, propiciou e continua propiciando que os textos sejam construídos a partir dessa variedade múltipla de linguagens. Então é muito importante a gente ter isso em mente e a gente reconhecer isso enquanto um professor em formação, enquanto alguém que está se formando aí também para atuar nessa área das linguagens. E o que nós denominamos como sendo texto multimodal é quando agora a gente olha para a linguagem verbal. Então, que é mais especificamente, né, as considerações que nós vamos fazer aqui no decorrer dessa videoaula. Então, o texto multimodal é aquele texto fruto do trabalho com a linguagem verbal. Mas por que que ele é multi? Ele é multi porque a linguagem verbal, no nosso caso aqui, neste momento, a língua portuguesa, ela se manifesta de dois modos. A língua portuguesa se manifesta no modo da fala e no modo da escrita. Então, fala e escrita são as duas modalidades da língua, são as duas modalidades da linguagem verbal. Por essa razão, cada vez mais também os textos nessa era digital, em que nós temos o suporte do computador, do celular, em que você tem recursos de áudio, o texto ele se configura também nessa dinâmica de ser multimodal. Essa aula, por exemplo, aqui nós temos um texto em que eu estou falando, mas eu também me apoio em slides que estão sendo apresentados a partir da língua escrita. Então, a aula é um texto multimodal, embora seja predominantemente oral, a escrita também desempenha aí um papel importante, e isso também será abordado mais adiante, certo? Então, uma primeira visão que nós temos que ter de texto é essa visão mais ampliada mesmo, de que o texto ele se dá nessa questão da multissemiose e também da multimodalidade. Então, quando nós olhamos para os textos que nos circundam, principalmente com o olhar de professor, com o olhar docente, isso é muito importante, ter isso em mente sempre. Vejam agora que nós entramos com outros termos aqui. E aí sim nós entramos com o que denomina, né, o que nomeia essa nossa videoaula, que é a questão dos gêneros textuais. Afinal de contas, o que que é um gênero textual? Falar de gênero textual implica em falarmos de outros conceitos também, de outros nomes. Na verdade, nós estamos falando de um conceito que ele se entende trazendo outros conceitos. Vamos entender como é que isso acontece. Então, agora vamos pensar nessa relação do texto, né? Desse texto que se pode ser multissemiótico, que pode ser multimodal, que é fruto desse trabalho com a linguagem verbal. É, quando nós trabalhamos a linguagem, nós estamos produzindo discurso. Então, todas as vezes que a partir do momento que a gente acorda, aqui onde nós estamos, né, e utilizamos a nossa língua materna, a língua portuguesa, para estar no mundo, para agir no mundo, nós estamos produzindo discurso. O discurso é essa unidade básica da comunicação, certo? Nós produzimos discurso. O discurso é o que nós fazemos. O que? Dizer algo para alguém com uma determinada intenção. Nós fazemos isso o tempo todo. Esse discurso que nós produzimos é texto. Onde entra o gênero textual e por que que nós temos dois nomes, então, para se é para designar a mesma coisa, a mesma entidade? Vejam bem, nós estamos agora olhando para isso com esse olhar mais abstrato mesmo, né? Com esse olhar de estudioso. O primeiro passo para se elaborar um discurso é escolher um gênero textual, ou seja, o que eu vou fazer. Uma das definições de texto que nós temos, ou melhor, de gênero textual, é que o gênero textual é uma forma de ação social. Eu ajo no mundo pela língua a partir de gêneros textuais. Então, assim, o que eu vou fazer?
O que que eu vou fazer agora? Eu vou ter uma conversação espontânea básica, eu vou cumprimentar a pessoa que mora comigo, eu vou cumprimentar alguém, mas não um bom dia, boa tarde, boa noite, é um cumprimento de pêsames? Entendem? A partir do que eu vou fazer, eu tenho que escolher um modelo que se adeque àquilo que eu preciso fazer. Esses modelos pré-configurados de texto que nós temos é o que nós entendemos basicamente como sendo gênero textual. Então, se eu preciso eu comprei um produto e esse produto veio estragado. Eu preciso que o meu dinheiro seja devolvido ou que o meu produto seja trocado. Dentro dessa situação aqui, nós temos várias possibilidades de agir. Uma possibilidade muito comum hoje é recorrer, inclusive, a um site muito famoso, né? Você pode ir num site como Reclame Aqui e algumas outras opções também, e reclamar da empresa caso o contato com a empresa não tenha sido suficiente para resolver o problema. E o que que eu faço quando eu entro lá nesse site e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escrever, eu tenho que digitar a minha reclamação. Essa reclamação, o que se assemelha muito a uma carta de reclamação mesmo, ela não é o cumprimento, ela não é a conversação espontânea, ela não uma piada, entendem? Eu preciso pegar no meu repertório o modelo de texto que eu tenho para isso, construir esse modelo e passar por todos os processos que a gente vai ver logo, logo quais são, né? Essas características, essas etapas que circundam essa questão do gênero textual, se eu quiser ter o meu problema resolvido. Então, vejam que o gênero textual, ele é justamente essa ponte entre o texto e o discurso. Nós estamos falando de texto. Texto é o que eu fiz, é o produto daquilo que eu fiz mesmo. É quando eu vou lá no tal site e coloco ali a minha reclamação, posto essa minha reclamação, esperando que a empresa vá responder. Normalmente a empresa responde, porque o site já tem um respaldo, e se a empresa não responder, ela vai ter uma série de punições em relação à imagem dela mesmo. Enfim, eu entro em uma situação comunicativa. O meu texto está postado lá. Esse texto, ele é um discurso também. Eu atualizei esse texto, eu produzo esse texto com uma determinada intenção, com um determinado objetivo, dentro de uma determinada situação comunicativa, dizendo o que eu preciso dizer para alguém. Percebem? E o que une o que faz essa ponte entre aquilo que eu produzi e a minha intenção é justamente acessar esse modelo de texto que é o gênero textual. Então, vejam, nós temos duas definições trazidas do Luiz Antônio Marcuschi, que é um grande linguista, né, no Brasil, estudioso sobre essa questão dos gêneros e tipos textuais. Não dá para falar sobre gêneros e tipos sem passar pelos textos básicos dele. E ele diz assim, na primeira definição, nós temos o texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas. Ele vai pegar essa definição lá de Beaugrand e traz para a gente essa ideia. Vejam que interessante, é um evento comunicativo. Então, quando eu olho para o texto, eu não estou olhando só para uma coisa pronta, eu estou olhando para aquilo que faz com que a interação, com que esse trabalho com a linguagem, né, com que essa relação que nós temos com a linguagem seja atualizada. Então, é muito interessante essa definição do texto como sendo um evento comunicativo. E vejam que as ações que são mencionadas aí são de diferentes níveis e ordem, né? Nós estamos falando de ações linguísticas, obviamente, ações sociais. Lembrem-se, né? A produzir um texto, configurar esse texto em um gênero textual é uma forma de agir sobre o mundo, é uma ação social e cognitivas, porque afinal de contas, tanto a recepção de um texto, você receber esse texto, seja como leitor, seja como ouvinte, quanto como você produzir esse texto, exige um repertório de conhecimento, exige conhecimentos, né, cognitivos, você tem que ter um conhecimento linguístico, um conhecimento enciclopédico, um conhecimento sobre o próprio texto, que a gente chama de conhecimento interacional, para conseguir processar tudo isso. Então, são muitas ações que convergem para que esse texto se realize.
Uma outra definição que nós temos diz que o texto é uma entidade concreta, realizada materialmente e corporificada em algum gênero textual. Ou seja, todo texto se constitui como um exemplar de algum gênero. Discurso é aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma instância discursiva. Assim, o discurso se realiza nos textos. Entendem? Então, essa relação entre discurso, gênero textual e texto é uma relação em que um elemento vai imbricando no outro, um elemento implica o outro. E essa relação é que faz com que a gente entenda como tudo sendo texto, né? Mas a gente sabe que quando a gente olha com esse olhar, a partir de um ponto de vista, de uma concepção, de uma teoria linguística, a gente consegue fazendo essas delimitações, certo? Vamos entender isso um pouquinho melhor então. Então, o que nós estamos dizendo é que o texto, ele se caracteriza por sua completude. Então, assim, eu tenho um texto quando eu tenho uma unidade de sentido, né? E vejam que essa unidade de sentido pode ser formada por uma única palavra. Socorro, SOS. Entendem? Então, assim, não é tamanho, né? É completude de sentido, é uma unidade de sentido. Um texto, ele também se caracteriza pela relação que ele mantém entre as partes que o compõem e com outros textos. Então, é óbvio que quando você olha para um texto, aquilo precisa fazer sentido. Vamos lembrar lá daquele texto de reclamação, né? Que se assemelha bastante a uma carta de reclamação, em alguns casos algumas pessoas colocam de uma maneira bem completa, lá no site que recebe reclamações de empresas que venderam produtos ou serviços e o consumidor ficou insatisfeito. Esse texto, na maioria das vezes, ele é estruturado em mais de um parágrafo, porque a pessoa precisa contar tudo o que aconteceu, tem um início, um meio e um fim. No final, a pessoa coloca as suas reclamações, o que ela quer, se ela quer o dinheiro de volta, se ela quer um novo produto, ela apresenta dados que ela já entrou em contato, enfim, todas essas informações que o texto traz, dentro desse texto tem que estar bem relacionado. Todas essas informações precisam estar bem relacionadas. Então, o texto, ele é essa relação entre todas as partes que o compõem. Vamos lembrar de uma tirinha também. Uma tirinha, o terceiro quadradinho da tirinha precisa fazer sentido com o primeiro, porque uma historinha está sendo contada naquela tirinha. Então, há uma relação entre as partes daquele texto. E também o texto estabelece, em maior ou menor grau, relações com outros textos. Uma tirinha ou um personagem de histórias em quadrinhos que você goste, que você leia, que você acompanhe, você sabe que aqueles personagens, eles viveram outras histórias. Então, você tem uma relação. Esse personagem tem uma personalidade, já aconteceu alguma coisa lá atrás na vida dele, com ele, que na história lá na frente aquilo aparece de novo, enfim, ele consegue estabelecer uma relação entre ele mesmo. Eu me lembrei também agora dos super-heróis, né, que estão tão em voga também. Esses personagens todos, um vai entrando nas histórias dos outros, enfim. E também o texto ele se caracteriza como uma resposta ao discurso anterior. Num sentido muito amplo, nós estamos falando aqui do conceito de dialogismo, que o Mikhail Bakhtin traz para a gente. E o que é esse dialogismo? É esse entendimento de que os discursos se relacionam, de que todos os discursos possuem uma relação em alguma medida. E aí, nesse sentido, tudo que você vai produzindo, todos os discursos que você produz, acaba entrando nessa grande teia de discursos que é a sociedade em que a gente vive. Então, é sempre uma resposta a um discurso anterior nesse sentido. É nesse sentido, porque afinal de contas, se o texto existe, é porque ele é essa manifestação da interação humana. E nós estamos entendendo linguagem aqui, a língua, como esse lugar ou esse meio de interação social. Definindo gêneros textuais de uma maneira mais específica, nós trazemos as seguintes afirmações. O que são gêneros textuais? São realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas. Vejam, realizações linguísticas concretas.
definidas por propriedades sociocomunicativas. Isso é muito importante. O Marcuse, ele diz isso de uma maneira muito clara, que o que define um gênero é a sua finalidade sociocomunicativa e não a sua forma. Isso vai ficar mais claro um pouquinho mais à frente, quando a gente for falar do conceito de intertextualidade genérica. Então, lembrem-se disso. O que caracteriza um texto é o propósito comunicativo dele. Qual é a função sociocomunicativa desse texto? Para que ele serve? Ok? Muito mais do que a sua forma. É claro que a forma é significativa também, mas isso varia de acordo com o gênero textual. Alguns gêneros textuais são mais fechados e outros são mais abertos, e a gente vai conseguir exemplificar isso logo logo. Uma outra definição, uma outra característica importante para entender a definição de gêneros textuais é que os gêneros textuais constituem textos empiricamente realizados que cumprem funções e situações comunicativas, ou seja, o gênero textual é o texto. Quando você se depara com qualquer texto no seu dia a dia, observem que você nomeia isso. Então, assim, olha, vem ver aqui essa notícia, olha que barbaridade. Dá uma olhada aqui nessa tirinha que engraçado. Você já leu o horóscopo do seu dia hoje? Percebem? Então, assim, a gente nomeia. Ou seja, esses nomes, nós estamos nos referindo aos gêneros textuais: notícia, horóscopo, tirinha, carta de reclamação, bula de remédio, são os gêneros textuais. Então, são os textos empíricos, os textos que nós produzimos e que nós recebemos dia a dia na nossa vida aqui em sociedade. E, por fim, um outro elemento importante que nós temos relacionado aos gêneros textuais é que eles abrangem um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas características mais básicas do gênero textual. Antes disso, observem aqui agora os elementos implicados em relação ao gênero textual. Então, vejam, quando a gente olha para o gênero textual, né, para esses modelos que nós temos de textos que nós produzimos e recebemos sempre, né, por estarmos aqui vivos em sociedade, nós temos que ter em mente sempre que alguns elementos estão implicados ali de maneira básica. Quem são as pessoas envolvidas nesse processo comunicativo? Então, assim, quem são os interlocutores? Quando falamos interlocutores, nós nos referimos a quem produz o texto e a quem recebe esse texto também. Então, né, no caso dessa videoaula, por exemplo, eu estou aqui produzindo esse texto, mas vocês, né, os acadêmicos, estão implicados nisso enquanto interlocutores também. Nós somos interlocutores. É claro que a nossa relação é uma relação diferente. O papel de vocês como interlocutores aqui é um papel diferenciado porque eu não tenho controle imediato sobre a reação de vocês, por exemplo. É diferente de uma aula presencial, em que o aluno levanta a mão, em que os professor e o aluno estão em um diálogo, e a qualquer momento o aluno pode tomar o turno de fala e pode também ajudar o professor a produzir aquele texto. É diferente. Mas essa ideia de interlocutores implica isso. Ambos, produtor e o receptor do texto, que não é passivo, eles estão implicados no processo de comunicação. Então, quando eu penso em gênero textual, essa questão dos interlocutores ela é importante. Para quem que eu estou produzindo esse texto? Vamos pensar em conversa. Uma coisa é a conversa familiar, é você conversar com a pessoa que mora com você, uma pessoa extremamente íntima. Outra coisa é uma conversa com um professor na universidade, ainda que seja uma conversa de tom informal. Percebem? Os interlocutores são diferentes e isso vai modificar todo o conteúdo do texto, toda a maneira como esse texto vai se manifestar, inclusive linguisticamente. O suporte, onde que esse texto é veiculado? Isso diferencia, inclusive, o próprio gênero.
Por exemplo, vamos pensar no artigo científico. Para eu chamar um texto de artigo científico, pensem no gênero textual. Esse é o gênero textual, artigo científico. Ele tem uma série de características, não é? Então, nós sabemos qual que é a finalidade comunicativa dele, nós sabemos o formato desse texto, ele precisa ter título, resumo, palavras-chave, às vezes também em língua estrangeira. O corpo do texto tem toda uma ordem também, introdução, o desenvolvimento que vai apresentar a pesquisa, tem que ter uma conclusão e referências. Quando eu pego esse texto com a mesma finalidade de divulgar os resultados de uma pesquisa, mas eu tiro ele de uma revista científica e o coloco, por exemplo, numa revista como a Super Interessante, ou eu coloco num site de uma instituição de pesquisa, eu já tenho um outro texto que eu chamo de artigo de divulgação científica. Esse artigo de divulgação científica não é mais o artigo científico. Conversa com ele, mas não é mais, porque agora os interlocutores previstos para esse texto, o rol desses interlocutores se ampliou muito. Agora, esse texto conversa com um público maior, não apenas com aquele público da academia, a linguagem desse texto, por consequência, também vai ser alterada e etc. Então, vejam que o suporte, muitas vezes, ele é determinante, inclusive para a definição até do gênero textual. E nós temos outros dois elementos implicados aqui, que é a questão do domínio discursivo, ou seja, os textos, eles circulam em determinados domínios, ou que a gente chama também de esferas. O que é esse domínio discursivo, ou essa esfera discursiva? São os setores da vida social. Então, eu falei de artigo científico. O artigo científico é um texto que ele é originário do contexto escolar acadêmico. Ele não sai desse contexto. Quando ele sai desse contexto e vai para uma outra esfera, como por exemplo a jornalístico-midiática, eu falei de uma revista, né? Eu falei da revista Super Interessante, por exemplo, é um exemplo. Agora, quando eu falo de revista ou de jornal, eu estou num outro contexto, num outro domínio, que é o jornalístico-midiático. E aí, quando ele sai dali, eu tenho outro texto. Percebem? Eu tenho o domínio discursivo da vida cotidiana, eu tenho o domínio discursivo da vida pública, que passa a questão da cidadania e tudo mais, e aí nós temos a questão jurídica, enfim, eu tenho o domínio discursivo artístico literário. Então, os domínios são esses nichos onde os modelos, né, de textos, os gêneros textuais estão. E aí, conforme a minha vida vai andando, em um único dia, eu vou transitando por esses domínios conforme o meu dia a dia me impõe, conforme a minha vida vai me impondo. E por fim, nós temos o tipo textual, que é a sequência linguística que estrutura o gênero textual. Aqui nesse próximo slide, nós temos essa definição mais geral, né, é uma imagem que mostra de maneira mais geral essa questão dos domínios discursivos, que na BNCC vai aparecer de uma maneira mais ampla, e lá vai ser chamado de campos de atuação social. Então, diversos domínios podem englobar um único campo de atuação. Então, assim, a ideia é a mesma, são esses nichos, né, de sentido, de significação, de ação social, pelos quais a gente vai transitando no decorrer da nossa vida em sociedade, certo? Esses campos de atuação social, como eu disse, por exemplo, uma das formas de organizar o trabalho, né, relacionado a linguagens, principalmente, lá na nossa Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Agora, nós temos essa questão dos elementos caracterizadores do gênero textual, né? Já para a gente poder fechar essa parte e esse entendimento. Então, assim, como já foi dito lá na frente, anteriormente, o gênero textual, ele se caracteriza pelo seu conteúdo temático, estrutura composicional e estilo. Então, assim, o que pode ser dito por meio desse texto? Entendem? Então, não é tudo que pode ser dito de qualquer forma. Eu não posso dar um cumprimento de pêsames a alguém de qualquer jeito, percebem? Eu não posso, o que seria esse conteúdo temático, eu não posso solicitar algo da minha vida acadêmica
Por exemplo, eu estou pensando aqui agora no requerimento acadêmico. Eu não posso solicitar um aproveitamento de estudos ou entrar com um regime especial, por exemplo, porque eu estou agora com um atestado médico de tantos dias. Eu não posso fazer essa solicitação, requerer algo nesse contexto de qualquer forma. Percebe? Os gêneros, eles têm uma estrutura composicional. Esses elementos, eles são mais maleáveis ou menos maleáveis conforme o texto. Então, por exemplo, o requerimento acadêmico da universidade, ele não é feito para um texto ser estruturado em verso, não é? Então, ali não se encaixa. Se eu fizer isso, eu corro um grande risco de não ter o meu pedido aceito, de ter o meu pedido, inclusive, ignorado, ou de ser chamado a atenção para refazer aquele requerimento. O estilo são as configurações linguísticas que esse gênero textual permite. Então, são todas as marcas linguísticas, né? A maneira como esse produtor vai se colocar nesse texto, na produção desse texto. E como nós estamos falando que os gêneros podem ser mais ou menos maleáveis em relação a essas características, isso vai depender muito também do texto. Por fim, para nós encerrarmos essa nossa videoaula, o último conceito que nós trabalharemos será o de intertextualidade genérica. O que nós entendemos por intertextualidade genérica? Vejam bem, é, a intertextualidade, ela se caracteriza como sendo essa relação entre textos. Quando nós levamos isso para a questão do gênero textual, nós estamos dizendo que um texto se apropria da forma de outro texto, entendem? Mas a função dele se mantém. Então, por exemplo, nós temos um artigo de opinião em formato de poema, e eu trouxe aqui para exemplificar para vocês. Vejam um exemplo que o Marcuschi traz, um artigo de opinião do Josias de Souza, o nome do articulista, quem escreveu o artigo de opinião, e aqui é um trecho. Ele intitula o artigo dele Um Novo José. Calma, José. A festa não recomeçou, a luz não acendeu, a noite não esquentou, uma lã não amoleceu, mas se voltar a pergunta, e agora, José? Diga, ora, Drummond, agora FMI. Se você gritasse, se você gemesse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, uma lã nada faria, mas já há quem faça. É apenas um trecho. Quem conhece o poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado José, que eu também coloquei aqui para vocês, vai facilmente identificar. Esse texto ele é muito interessante porque nós temos uma intertextualidade básica, a intertextualidade básica que eu me refiro é como critério de textualidade mesmo, ou seja, o Josias de Souza retoma um texto anterior, que é o poema José do Carlos Drummond de Andrade, no texto dele. Isso fica explícito. Mas além dessa intertextualidade como critério de textualidade, nós também temos a intertextualidade genérica. Por quê? Porque esse texto do Josias de Souza é um artigo de opinião. Ele fez esse texto na época em que ele foi escrito para apresentar uma crítica à política, à economia da época, uma crítica bastante contundente. A maneira como ele encontrou de fazer isso, a forma que ele encontrou para fazer isso, foi construir um texto em verso, como um poema. Isso é bastante inusitado, até hoje, para um artigo de opinião. Ele só fez isso porque ele podia fazer isso. Ele era o articulista, ele tinha liberdade total, ok. Mas não é um formato usual e não é o formato natural para um artigo de opinião. Então, a estrutura composicional do gênero, ele modificou ela todinha e ele pôde fazer isso porque ele estava no contexto em que lhe era permitido. Então, a intertextualidade genérica é quando a gente tem um gênero textual, artigo de opinião. O texto continua sendo um artigo de opinião. Por quê? Porque ele funciona como um artigo de opinião.
Ele serve para expressar a opinião de alguém acerca de um tema, ele foi publicado em uma seção de artigos de opinião em um jornal de grande circulação, foi produzido por um articulista. Ele continua funcionando como artigo de opinião. No entanto, o formato dele é de poema. Essa relação de forma-função é o que caracteriza a intertextualidade genérica. Mas para finalizar, eu espero que vocês tenham bem em mente que quando a gente fala de gênero textual, nós estamos falando dos textos reais, concretos, empíricos que nos circundam. E é que a gente olha para esses textos a partir da relação que estabelecemos com ele, e é uma relação não apenas linguística, mas que também perpassa toda uma questão social, cognitiva. O que predomina no entendimento de um gênero textual deve ser a sua função sociocomunicativa, ok? Espero que essa aula tenha colaborado para o desenvolvimento, né, das informações, o conhecimento que vocês vão construindo com esse conteúdo no decorrer da disciplina. Até mais.